Bom dia, irmãos. Um feliz sábado para todos. Que sábado agradável esse, né? Um clima muito bom na nossa cidade. Nós temos anúncios bem especiais para fazer essa manhã. Quero contar com a atenção de todos os irmãos. O primeiro anúncio é o coral do NASP, que vai estar conosco no sábado que vem. Sábado que vem, então, nós vamos receber o coral do NASP durante todo o dia. A programação da manhã e o culto jovem será feito pelo coral do NASP. Em contrapartida, nós precisamos que a igreja, cada um dos irmãos que puderem, tragam pelo menos um colchão. A gente precisa arrecadar 30 colchões. Não é para doar, é só para emprestar. Emprestar 30 colchões para a gente receber, acomodar os coristas que vão estar vindo aqui para a nossa igreja. Ok? Aqueles irmãos que puderem, procurem, por favor, a Rosana Barros, que vai estar recolhendo esses colchões, tá? O outro anúncio é o Ministério de Motociclistas Adventistas, que já está funcionando aqui na nossa cidade. Aqui na nossa igreja nós temos vários motoqueiros aí que estão envolvidos no ministério. Eu sei do Edson, da Aline, Allen, Dani, Neto. Tem bastante gente envolvida aí no ministério. E hoje eles vão fazer o culto jovem aqui na nossa igreja. O presidente do MMA, o Ivonil Machado, vai estar aqui com eles, falando sobre esse ministério, como que você pode participar, o que eles fazem nas estradas, né? Então, vai ser às 17h30, toda a igreja é convidada a participar. A classe bíblica Maranata está no tema número 4, na quarta aula, a alegria da salvação. Se você já participa, vai ter a classe normal às 18 horas. Se você tem um amigo que tem interesse em aprofundar o conhecimento bíblico, também pode vir com o professor Valdir Abreu. O Coral Voz de Louvor não tem ensaio hoje, em razão do feriado prolongado. Eles retomam as atividades só na semana que vem. O Coral Jovem não parou esse fim de semana, vai ter ensaio normal às 16 horas. Os coristas aqui presentes e já aproveitam e ficam para o culto jovem. Os domingos especiais continuam com a super série Seja Leve, que vai até o final do mês de novembro, com o pastor Vinícius e o Novo Sentido. E por último, quero lembrar o congresso de PG. Se você ainda não fez sua inscrição, tem que fazer. Deixa eu ver as mãos de quem já fez a inscrição para o congresso. Pouca gente. Ainda temos vagas, acelerem, porque senão você vai ficar sem poder fazer inscrição para aquele palestrante que você gostaria. Veja aí a lista: pastor Eronildo, Vado, a Mila e o Diogo, pastor Manuel Dalcobe, pastor Ângelo, Aline, o pastor Gessé e o pastor Vinícius. Cada um desses palestrantes vai falar sobre um tema especial. Então, faça a sua inscrição para garantir a sua vaga. Inscrição com camiseta, R$10. Sem camiseta é grátis. Um último anúncio que chegou para mim é que amanhã tem reunião normal dos desbravadores às 9 horas, com reunião de paz. Um feliz sábado para todos. Feliz sábado, igreja. Que bom estarmos aqui na casa do nosso Senhor, mais uma vez, para louvarmos e engrandecermos o nome do nosso Deus. Como é bom cantar nos louvores, e o sábado ele foi feito para que nós possamos lembrar do amor de Deus por nós, né? E de todo o cuidado que Ele tem para cada um de nós. Nesse intuito, nós vamos iniciar o nosso louvor nessa manhã, cantando o hino 33, Castelo Forte. Refúgio e fortaleza.
Que em breve virá nos buscar e que possamos estar preparados para esse dia, pois o Rei vem vindo. 128. Está vazio,
Você está esperando esse rei que está vindo? Vamos todos agora nos colocarmos em pé e continuarmos cantando sobre isso. Breve Jesus voltará. 134. Todo
Este é um momento muito especial, onde o Senhor Jesus está atento às nossas súplicas, às nossas orações. Ele, na sua palavra, que Ele inspirou, Ele deixou um convite para mim e para você nesta manhã de sábado. Ele diz o seguinte, em Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E ele diz mais, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Por quê? Porque eu sou manso, eu sou humilde de coração, e eu darei descanso para as vossas almas. O Senhor conhece o teu coração. Apenas em 2 palavras o Senhor resumiu as nossas necessidades: cansados, sobrecarregados ou oprimidos. O Senhor conhece o teu coração. Ele sabe no que você está cansado, no que você está oprimido. Nesse momento que nós vamos orar, gostaria que os irmãos lembrassem nas suas orações a irmã Vanelúcia, que tragicamente perdeu mais uma irmã. Ela foi assassinada. Lembremos desse coração contrito e abatido neste momento. Também nesta manhã eu recebi um vídeo de um amigo que frequenta uma igreja vizinha, nosso irmão Alonso. O irmão Alonso, ele ficou paraplégico no shopping Passeio das Águas há um tempo atrás. Foi dar um salto, brincando com a sua filha, e em segundos ele perdeu os movimentos das pernas. Nesta manhã ele enviou um vídeo abrindo seu coração aos irmãos e amigos, mas uma necessidade do irmão Alonso, precisa que nós oremos por ele. Ele comunicando aos irmãos que a sua esposa o está abandonando, que eles estão se separando, se divorciando. Lembremos do nosso querido irmão Alonso. Junto com esse comunicado, ele fez um pedido, porque as necessidades financeiras aumentam. Ele precisa fazer uma reforma na sua casa, onde ele vai morar com o irmão, um quartinho, pedindo apenas uma ajuda de R$10 para cada irmão que assim puder ajudar. São muitas pessoas cansadas, oprimidas. Nesse momento nós vamos orar. Eu convido você que está cansado e oprimido a abrir teu coração a Jesus. E se no teu coração sentir a necessidade de vir até a frente, venha para nós orarmos, colocarmos diante do nosso Senhor Jesus Cristo, que fez essa preciosa promessa: eu vou aliviar tuas cargas. Então você vem até a frente. Orar a Deus faz bem a
em seu perdão encontro paz. Vamos nos colocar de joelho nesse momento. Amado Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, nosso Criador, nosso mantenedor, nosso protetor, estamos diante do Senhor, colocando diante do Senhor os nossos fardos, Senhor, as nossas cargas. Estamos cansados, sobrecarregados, Senhor, nós reconhecemos isso. Aqui está um pouco dos teus filhos, Senhor, te adorando em espírito e em verdade. Filhos que o Senhor conhece muito bem, conhece todas as necessidades, conhece todas as suas cargas, todas as suas angústias, todas as suas necessidades. E rogamos ao Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que fez o maior sacrifício para a remissão dos nossos pecados, que o Senhor cure as nossas feridas, que o Senhor alivie as nossas cargas. Estamos aqui para sair mais aliviados, Senhor, mais fortalecidos, porque nós desejamos encontrar com o Senhor. Colocamos diante do Senhor a irmã Lúcia, Senhor, Vânia Lúcia. Sua família está triste, abatida. Mais uma tragédia, Senhor. Mais uma perca. Olha com carinho para essa família, fortalece na fé, Senhor, com a esperança da volta de Jesus. Oh, amado Pai, tem misericórdia. Colocamos diante do Senhor o irmão Alonso. Muitos aqui não o conhecem, Senhor, mas o Senhor conhece muito bem, conhece todas as suas angústias, as necessidades que ele está passando, Senhor. E usa-o, Senhor, de alguma forma para ajudar o nosso irmão, para que ele permaneça firme na fé, Senhor, para que ele não desfaleça, que as cargas que ele está carregando não se tornem pesadas demais, Senhor, e ele venha desistir. Querido Pai, colocamos as famílias da nossa igreja em Tuas mãos, juntamente coloco a minha, Senhor, que o Senhor conhece as necessidades. Alivia-nos, Senhor, dá-nos a Tua paz, Teu perdão. Querido Pai, colocamos essa caixinha de oração que está diante de nós. Muitos irmãozinhos aqui escreveram, Senhor. Talvez alguns com lágrimas, angustiados. Atenda às necessidades dos nossos irmãos, Senhor. Nos ajuda, querido Pai, a permanecermos unidos na fé. Abraça-nos, beija-nos, Senhor, com esse beijo carinhoso que o Senhor tem dado a nós todos os dias. Não temos mais o que falar, Senhor, porque o Senhor nos conhece. E pedimos tudo no doce nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Provai e vede. História de hoje, uma nova cadeira. Dá para acreditar, amor? Parece que foi ontem. Os nossos filhos já estão tão grandes. Deus tem abençoado tanto a nossa família. E você ainda queria 6 filhos. Queria não, quero ter pelo menos uns 3, Dé. 3? Não. 2 tá de bom tamanho. Um casal tá bom demais. A vida tá passando rapidamente. Outro dia éramos apenas namorados.
Hoje somos 4. Que bom que está dando tudo certo na nossa vida, né? É Deus por trás de tudo isso. Não dá para contar quantas vezes tem acontecido milagres na nossa empresa. A gente tem tido momentos difíceis com as crises econômicas do Brasil. Mas em todo tempo estamos vendo a mão de Deus no nosso trabalho. E eu aproveito para criar oportunidades para falar do amor de Deus para os meus pacientes. Você já fez as contas para saber quantas pessoas já se batizaram através do seu contato evangelístico? Funcionário uns 3. Paciente uns 4. Fora aquelas pessoas que estão frequentando a igreja e ainda não se batizaram. Tem aquelas pessoas que estão vendo a TV Novo Tempo. Acho que uns 20. Eu acho que você é uma dessas pessoas que Deus colocou no mundo para realizar uma missão especial. Sua capacidade profissional e a maneira de você tratar as pessoas é um dom de Deus. E você tem feito deste talento o seu ministério. Você se lembra quando eu falei para você da minha vontade de realizar um projeto social e atender as pessoas carentes? Sim, claro que eu me lembro. Pois é, esse sonho foi realizado nessa última feira de saúde, que aliás foi uma bênção. Dessa vez, eu me senti plenamente realizado porque, por falta de equipamento, das outras vezes, eu apenas fazia uma avaliação e encaminhava as pessoas para fazerem tratamento com outros dentistas. Eu até me dispus a atender gratuitamente no nosso consultório, mas somente alguns foram, talvez por causa da distância. Mas agora, com o novo equipamento que a associação comprou, eu estou resolvendo o problema na própria feira. Praticamente, estou fazendo todo tipo de tratamento odontológico, limpeza, restaurações e extrações. Mas isso não vai atrair muito mais gente para a feira? Mas é o que a gente quer. Mas nós só temos uma cadeira. Como nós vamos atender tanta gente? Provai. Oi, e gente. vede. História de hoje. Vaso quebrado. E aí, gente? O que vocês estão assistindo? Os vídeos do Provai e Vede. Pai, você acredita que a gente baixou todos os episódios do Provai e Vede na internet? São histórias tão lindas, pai. Eu fui trocar um reparo de uma válvula e na hora de apertar, que eu coloquei essa chave aqui, ela ficou enroscada no parafuso. Eu bati ela aqui com a mão para segurar, caiu. E aí, pastor? Tudo bem? R$238 de material. Diga. Mas o senhor não colocou o valor do vaso, colocou? Eu coloquei porque o vaso... Mas é uma excelente notícia, pastor. Que bênção. Questão de pagar o vaso. Ok. Porque se não fosse o Amanhã estarei aí então para nós conversarmos. Um grande abraço. Tchau. E eu tenho certeza. Gente, conseguimos uma nova cadeira. Provai e vede. O pregador de hoje será o irmão Davi Júnior, né? Lá do setor Coimbra, né? Ele será o portador da mensagem para nós hoje. Vamos então aguardar a continuidade da programação. Bom dia, crianças. Tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar uma história para você muito legal. É a história do último jantar de Jesus, da sua última refeição juntamente com seus amigos. Quem eram os amigos de Jesus? Vocês conhecem os amigos de Jesus? Quem era? Os discípulos, isso mesmo. Isso mesmo. Jesus estava se preparando, né, para o seu último jantar, para a sua última ceia, né? Aqui a gente também na igreja, a gente toma ceia também. Quantos já participaram da ceia aqui da igreja? Vocês já participaram? Legal, né?
Então, assim, Judas Iscariotes era um discípulo de Jesus também. Mas ele estava fazendo algumas coisas erradas. Ele não entendeu porque Jesus tinha vindo aqui nesse mundo. E ele foi até os sacerdotes da igreja naquela época. E os sacerdotes, né, os pastores daquela igreja, falaram que ele poderia entregar Jesus e ofereceu 30 moedas de prata. Coisa terrível, né? Vender Jesus por 30 moedas de prata era um preço de um escravo. E Judas então aceitou a proposta dos sacerdotes. Mas então, Jesus, enquanto isso, ele estava se preparando para essa ceia, a sua última refeição aqui na terra. E ali juntaram ele, os discípulos, e ele falou com Pedro e João, falou, vocês vão preparar essa ceia para mim. Vai numa casa, vai lá na cidade e fala com alguém que estiver carregando um cântaro de água. Segue essa pessoa até a casa dela, e quando você chegar lá, vocês falam para ela que o mestre mandou que ele preparasse o local para que eles pudessem ter a Santa Ceia. E assim aconteceu, como Jesus tinha dito. Jesus então foi para aquela casa e participou da sua Santa Ceia, a sua última refeição. Os discípulos, eles não tomaram a iniciativa que Jesus esperava que eles tomassem. Naquela época era comum os escravos lavarem os pés das pessoas. Mas Jesus, como sendo servo, nosso servo, ele veio aqui nessa terra para servir a mim, a vocês, ele tomou atitude e foi lavando os pés dos discípulos. Ele pegou uma toalha, pegou uma bacia de água, se agachou e foi lavando os pés de um por um. Foi passando, lavando os pés dos discípulos. E os discípulos acharam aquilo estranho. Mas, Senhor, nós que temos que lavar o seu pé. Ele falou, aquele que quiser ser o maior do reino dos céus, ele deve ser servo. Deve servir as pessoas. Vocês gostam de servir as pessoas? Vocês ajudam as mães de vocês em casa, não ajudam? Tenho certeza que vocês ajudam, né? Ajuda o papai. O Samuel me ajuda a lavar o carro lá em casa de vez em quando. Legal, né? Então nós devemos ajudar e servir as pessoas. Também devemos servir de outras formas também. E quantos aqui de vocês gostariam de ser servo de Deus? Vocês gostariam de ser servo de Deus? Para que Jesus volte logo? Sim, né? Então, muito bom. Que nós aprendemos em também servir as pessoas e também servir a Deus. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque Tu és o pão da vida que desceu aqui nessa terra para nos salvar. Que nós aprendamos a cada dia a servir aos outros, assim como Tu também nos serviu. Te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom dia, feliz sábado. Eu vou cantar uma música hoje que chama Inventor do Tempo. E eu gostaria que vocês me ajudassem na hora do coro. São 3 frases muito simples, eu vou ensinar para vocês antes. E na hora que a gente for cantar, eu aviso vocês. São 3 frases, fala assim: que bom que foi assim, que bom que me esperou, tão bom tu és para mim. Eu vou cantar no ritmo. Canto uma frase e vocês cantam depois. Pode ser? Eu não ouvi, pode ser? Então tá bom. Que bom que foi assim. Que bom que me esperou. Tão bom tu és pra mim. Agora vamos cantar tudo, as 3 frases, todo mundo junto.
Que bom que foi assim, que bom que me esperou, tão bom tu és pra mim. Amém. Pode colocar. Que o nome de Deus seja louvado por todos nós neste momento. Como pode um pintor ser refém de sua própria obra? Ou quem sabe um escritor prisioneiro em sua história? Quanto tempo eu perdi sem te buscar, quanto espera o tempo já te fez passar. Não sei como o inventor do tempo esperou pelo meu amor. Não sei meu coração. Cante. Que bom que foi assim, que bom que me esperou, tão bom tu és pra mim. De novo. Que bom que foi assim, que bom que me esperou, tão bom tu és pra mim. Amém. Sem início ou fim, seu amor está além do tempo. Limitado se fez ver a minha angústia e o meu olhar espera. Uma vida é o tempo pra te esperar. Quanto espera o tempo já te fez passar. Não sei como o inventor do tempo esperou pelo meu amor. Não sei como o dono do universo teve que pedir meu coração. Juntos. Que bom que foi assim. Não sei como o inventor do tempo esperou pelo meu amor. Não sei como o dono do universo teve que pedir meu coração. Que bom que foi assim, que bom que me esperou, tão bom tu és pra mim. Uma última vez. Que bom que foi assim, que bom que me esperou, tão bom tu és pra mim. Amém. Bom dia, igreja. Que o
o Espírito do Senhor possa visitar você, a mim, nesta manhã. Que Ele possa trazer para nós aquilo que nós viemos buscar nesse lugar. Eu tenho certeza que Ele será bom para você, será bom para mim. Porque é a intenção do Espírito do Senhor abraçar cada um de nós quando entramos por essa porta. E quando Ele abraça você, Ele não pede que você troque suas roupas sujas, Ele não pede que você mude de vida, porque Ele quer fazer isso. E nesta manhã o Senhor fará isso. Que linda canção. Que bom que foi assim. Eu agradeço ao convite dessa igreja mais uma vez e gostaria de corresponder isso. Antes de abrir a palavra, vamos orar? Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom e o Senhor é bom sempre. Obrigado, Senhor, porque em Jesus Cristo nos acolheu mais uma vez nesse lugar. Esse lugar nós chamamos a casa do Senhor. Nós estamos aqui como teus filhos. E como filhos nem sempre nos comportamos como o Senhor deseja. Porém é necessário, para que nós permanecemos na sua presença, que o Senhor derrame profundamente o sangue de Jesus Cristo sobre todos nós. Que Ele nos lave, que Ele nos purifique, que Ele nos qualifique como teus filhos. Que a tua palavra, quando aberta, quando lida, possa fazer sentido na nossa vida. Que ela possa dizer para nós aquilo que nós precisamos ouvir. Dá-nos, Senhor, momentos alegres com o Senhor. Que o Espírito do Senhor possa andar livremente entre nós. Que Ele possa achar coração onde Ele gostaria de ficar. Dá-nos a tua paz, dá-nos o teu perdão. Abra os nossos olhos com poder e amor e permita ver o que o Senhor vai fazer entre nós. Fazemos isso em Jesus Cristo. Amém. Eu gostaria de convidar a vocês a abrir a Bíblia juntamente comigo em São João 5. O verso 4 e o verso 5. A minha Bíblia diz assim: nestes jazia uma multidão de enfermos. Eu estou lendo 3 também. Coxos e paralíticos. Vou repetir. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. A Bíblia não cita nenhum nome de alguém que foi beneficiado por esse tanque. Não temos muita informação sobre ele. Alguns estudiosos acham que era uma crendice popular. Mas não importa. Há quanto tempo eu e você estamos dentro dessa igreja esperando que um anjo faça alguma coisa por nós, com nós? Que tipo de deficiência espiritual temos nós, que esperamos insistentemente a cada reunião que aconteça um milagre, que a água dessa igreja seja movida e que alguém tenha complacência da gente e nos jogue dentro, porque é sofrido, é doloroso sofrer uma vida longe de Jesus Cristo.
eu fico imaginando que esse homem tinha 38 anos que ali estava esperando alguém. Eu não sei quanto tempo você espera isso. O fato é que nessa espera, como na vida daquele paralítico, Jesus se prontifica a ajudar você e a mim. Não importa se você tem uma cegueira espiritual, que você é coxo espiritual, ou pior ainda, que você é um paralítico, que você não faz mais nada para Jesus. Nesta manhã, o Senhor quer colocar você de pé, de uma postura de que Ele pode curar você. Hebreus 11:4. Como eu amo a galeria da fé. A minha Bíblia diz assim: pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ela fala. Para a gente entender um pouquinho mais o contexto disso, vamos ver Gênesis 4. O verso 3 em diante diz assim: aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, o semblante sobremaneira de Caim, e descaiu-lhe o semblante. Por mais que nós tentamos e gostamos de oferecer ofertas ao Senhor, nós não enganamos o Senhor com o tamanho e a qualidade da oferta que se dá. A Bíblia é clara em nos expressar que o Senhor precisa agradar-se do doador da oferta. O doador da oferta tem que trazer em si o que ele pensa da oferta. Caim era lavrador, ele cultivava a terra, e ele trouxe aquilo que ele produzia, aquilo que ele se esforçava para conseguir. E que mal poderia haver em um altar uma melancia, uma abóbora, um tomate, um pepino, ainda mais sem agrotóxico? Que mal teria? Meus queridos, se nós estamos vindo à casa do Senhor para oferecer aquilo que nós produzimos, é uma característica primeira que o Senhor não vai aceitar você como ofertante, porque não é isso que Ele pede quando nós aqui viemos. Ao contrário, Abel trouxe aquilo que foi requerido dele como ofertante para estar na presença do Senhor. Abel trouxe aquilo que representava o que ele acreditava, o que ele esperava. Ele trazia um cordeiro que tira o pecado do mundo. A Bíblia nos diz que sem sangue é impossível haver salvação. Sem sangue não há remissão de pecados. E quando a Bíblia fala remissão de pecados, meus queridos, ela está dizendo que tem que ser um sangue justo derramado, porque senão o Senhor Deus não aceita. Abel não podia gerar cordeiro, era algo totalmente fora do seu controle.
mas era requerido dele que mostrasse, que apresentasse um cordeiro, porque ele tipificava Jesus Cristo. Hebreus 11, 5 e 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Meus queridos, pode se perguntar qual é a qualidade da nossa fé, qual é o tamanho da nossa fé. A fé, meus queridos, o Espírito de vocês diz que não há nada na fé. Não existe algo nesse sentimento dado por Deus, repartido por Deus. O apóstolo Paulo escreveu isso em Romanos 12, verso 3, que ele repartiu fé aos homens. É algo que ele dá para os homens, porque é o único vínculo possível de fazer contato com ele. Ao aproximar-se de Deus, é necessário que traga o sacrifício. O Senhor não aceita a mim e nem você quando adentramos nessa casa. Se nós viemos aqui para trazer os nossos dízimos e as nossas ofertas, as nossas canções, as nossas lamuriações. O Senhor aceita a mim e a você quando eu adentro nesse lugar e ofereço Jesus Cristo para Ele. Senhor, eu quero estar em Sua presença, em nome de Jesus Cristo. É Jesus Cristo que qualifica você a estar aqui. Se você não oferecer sacrifício chamado Jesus Cristo, irá sair por essa porta da mesma forma que entrou, porque eu e você ainda não entendemos, temos que oferecer Jesus Cristo. No verso 7 diz assim: pela fé Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Eu gosto muito da história desse personagem. Esse personagem para mim é o maior pregador de todas as épocas. Esse pregador pregou durante 120 anos. Vamos lá na história dele, Gênesis 6, verso 9. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Embora é nos contado desde criancinha, e tem até música específica para contar as batidas do martelo de Noé. Isso, pam, 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 Noé está batendo. Não pode roubar de mim e de você a cena de que não era o convite de entrar na arca que haveria de fazê-los entrar. Não era o batido do martelo que haveria de convencê-los de que haveria de vir chuva. Noé, todos os dias antes de começar o trabalho, ele reunia aqueles que o ajudaram durante 120 anos. Oferecia-se um cordeiro, oferecia o sacrifício. Era por esse sacrifício que ele estava. Por isso ele foi chamado pregoneiro da justiça. Queria sim que entrasse na arca, mas para entrar na arca precisa adorar Jesus Cristo. Para entrar na arca precisa sacrificar o cordeiro. Nós estamos vivendo há quase 170 anos, ou isso, esperando Jesus voltar.
Ninguém irá para o céu, ninguém entrará no céu se não sacrificar o Cordeiro. Não é o que fazemos que vai convencer o mundo de que essa igreja espera Jesus voltar. É no que cremos, no que oferecemos a Jesus Cristo, que vai encantar o mundo. Muito mais do que falar de sábado e de lei, falar de Jesus Cristo convence o ser humano. Falar de Jesus Cristo faz com que o ser humano se sinta realmente pecador. Enquanto nós falamos de coisas que devemos oferecer, sugerimos para as pessoas às vezes que isso os fazem melhor, e não faz melhor. Você não se torna melhor porque guarda sábado e leis. Você só se torna melhor se tiver Jesus Cristo. Esse homem Deus é que convence você. Porque antes de guardar a lei, meus queridos, é necessário sentir-se o que ele escreveu em Gênesis 20. Nós sabemos de cor e salteado os 10 mandamentos. Só esquecemos e não empregamos que o verso 1 e o verso 2 é fundamental para entender os 10 mandamentos. Quando o Senhor ali disse: eu, o Senhor, tirei você do Egito. Foi eu com mão poderosa que tirei você do Egito. Deus não esperou que eles guardassem os mandamentos do Egito e os tirasse de lá. Para sair do Egito eles tiveram que sacrificar o cordeiro, passar o sangue dele nos umbrais das portas, para que aquele povo fosse livrado. Meus queridos, nós como igreja herdaremos o céu se tiver na nossa vida o sangue do cordeiro. Não basta ser qualificado como guardadores do sábado da lei, que é importante, mas não salva ninguém. O que salva é um homem chamado Jesus Cristo. Aqueles homens não entraram na arca, meus queridos, não foi simplesmente porque não acreditavam em chuva, é porque não se reunia em torno do altar e adorava Jesus Cristo. Esse homem entrou na arca e ficou 1 ano dentro dela. O mundo pereceu com o seu mal, mas estava dentro daquela arca não simplesmente os animais e pessoas, estava dentro daquela arca o que Jesus disse para Adão e Eva, que haveria de trazer salvação para a humanidade. Eu até imagino como Satanás não ficou apreensivo e talvez até contente. Afinal de contas, o mundo vai acabar. 8 pessoas será fácil para mim derrotá-los. Porém, o que ele não sabia é que dentro daquela arca havia um plano da salvação no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o pecado não pode vencer Jesus Cristo. Satanás é um inimigo vencido em nome de Jesus Cristo. Depois de 365 dias, aquele homem desceu da arca. E a primeira coisa que ele fez foi levantar um altar e sacrificar o cordeiro. Está caracterizado para mim o maior pregoneiro da justiça. As águas, o dilúvio não pôde sufocar a mensagem da cruz. Esse homem, ele entra na galeria da fé para nos ensinar se nós estamos esperando Jesus voltar. E Deus deu como arca esse lugar. Não importa, porque não vai vir mais água para destruir essa terra, mas fogo mesmo. E só seremos salvos se acreditarmos no sangue do Cordeiro. Não há salvação em outro nome. Sabe, meus queridos, desculpa a expressão que eu vou dizer agora, você que não tem ainda esse privilégio, desculpe dizer assim, de ter o estudo da lição todos os dias. Nós estamos estudando um assunto que deveria há muito tempo, desde 1888, está falando dele com demasia e não fazemos. Fazemos timidamente. A justificação pela fé tem que ser gritado em alto e bom som. Nós que estamos dentro desse lugar,
sentimos extremamente confortados quando ouvimos que Jesus Cristo perdoa a gente, que Jesus Cristo acredita na gente, que Jesus Cristo está disposto a fazer você diferente, mudar a sua vida. E falar em mudança de vida, nós temos ouvido e pregamos que nós precisamos de ser transformados. Eu encontrei com um amigo há muitos anos, 20 anos ou mais. Era amigo de outrora, de farras, enfim. E quando ele me viu, não deu prazo nem de conversar, nem de cumprimentar. Ele disse assim: Davi, eu sou um homem transformado. Eu fiquei radiante de alegria. Porém eu fiz a seguinte pergunta: meu amigo, em quem que você se transformou? Ele disse: como assim? Sim, você está me dizendo que você foi transformado. Sim, Davi, eu não bebo mais, não fumo mais, não vou em boates, não faço. É esse tipo de transformação que você acredita. Você acredita tanto que às vezes você está dando estudo bíblicos para as pessoas deixarem de comer carne de porco, de guardar sábado, de guardar a lei, não é verdade? Meus queridos, para mim a Bíblia me avaliza dizer o que eu vou dizer. Só há um jeito, só há uma coisa perceptível de transformação. Você não tinha Jesus e agora você tem Jesus. Isso é ser transformado. Abandonar as coisas é poder de Deus na vida de todos nós. Nós não o fazemos sozinho, e se o fazemos, voltamos a fazer. Porém, ter Jesus Cristo na vida é o ápice de uma transformação que o Senhor espera. Mas antes de esperar, Ele quer dar para a sua igreja. Ele quer doar-se profundamente na personalidade e na pessoa do Espírito do Senhor. Fazer de mim e de você pessoas que conseguem ter Jesus Cristo no coração. Sabe, meus queridos, nós estamos esperando um momento dessa igreja, e eu a espero desde que nasci. Desde que eu entendo por gente, eu escuto isso. Vai vir a chuva serôdia. Perguntaram a Ellen White, desculpa a expressão, não gosto muito de citar o nome dela quando prego. Prefiro dizer os livros do Espírito de Profecia. Perguntaram a ela, quando vai começar a chuva serôdia? Ela respondeu, já está acontecendo. O que nós estamos a esperar? O que queremos da chuva serôdia? Um anjo que nos jogue para dentro do tanque? Um anjo que faça algo que eu não consigo porque não quero fazer? Isaías 42. Verso 6 e o verso 7 diz assim: Eu, Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo, e luz para os gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirares a prisão cativo do cárcere que jazem em trevas. Meus queridos, nós falamos muito em amor. Deus é amor. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu Jesus Cristo. O amor de Deus por si só não salvaria a humanidade e nem pode salvar você, porque antes que você imaginar que você tem que amar, Jesus Cristo está dizendo aqui: eu me dei, você é a justiça. Sem eu você não é justo.
E nós aprendemos que o resultado da lei de Deus é o amor, que a finalidade de Deus é o amor. Não existe uma lei que dá amor. Todas e qualquer lei requer de justiça daqueles que são seus súditos. Nós precisamos ser salvos pelo sangue e pela pele do Cordeiro. Essa é a nossa justiça. E quando nós temos a justiça imputada e comunicada, temos Ele e aprenderemos a amar. Sem Ele você não ama. Sem Ele, quando eu digo sem Ele, é sem o seu sacrifício, sem as obras dEle. Sabe, meus queridos, eu fico imaginando aqueles que querem matar o Cordeiro e só quer usar o sangue, só quer ser perdoado. O Cordeiro é dado para mim e para você, não simplesmente para ser sacrificado e derramar o seu sangue. Sacrifica o Cordeiro porque é de suma importância o pecador estar vestido da pele dele. Não é só o sangue dele que salva você, é as vestes dele, é as obras dele. É o que ele fez durante 33 anos, sofrendo, carregando aquilo que você e eu teríamos que fazer, suportando aquilo que nós teríamos que suportar, oferecendo uma vida que só Ele pode dar em lugar do pecador. Porque quando Deus imaginou dar Jesus Cristo, quando Ele em Jesus Cristo se ofereceu para salvar a humanidade, Ele se ofereceu para derramar esse sangue, mas Ele tinha em mente dar as suas vestes, dar as suas obras, porque ninguém consegue ter obras meritórias para chegar no céu. Ninguém pode estar nesse lugar baseado nas suas obras. Estamos aqui baseados nas obras de Jesus Cristo. Se assim não o fizermos, temos problemas entre nós, porque nós vamos medir o tamanho de obra que temos, de mais revelância que fazemos. Quando temos Jesus Cristo, quando temos o sangue do Cordeiro, a pele do Cordeiro, não pensamos assim. Aqui é o melhor lugar do mundo, porque aqui é o lugar de comemorar a salvação em Jesus Cristo. Diferentemente de muitos, milhares de lugares por aí, que estão apinhados 5, 10, 15, 20 mil pessoas para ouvir e perceber milagres. Neste lugar não é necessário, porque o maior milagre é você e eu enxergarmos o sangue do Cordeiro, a pele do Cordeiro. Embora a Bíblia faça alusão no que lemos, que os cegos enxergarão, que os coxos andarão, que seremos curados, é tudo uma alusão espiritual. Precisamos enxergar Jesus Cristo, porque se eu não ver Jesus Cristo, a minha mente, a minha visão fica opaca, fica trêmula quando eu vejo o meu próximo. Quando eu vejo o meu próximo, eu ainda estou vendo o que ele veste, o que ele fala, o que ele usa, se é sim, se não é, o cara está melhorando. Não, o sangue do Cordeiro possibilita você enxergar o outro como ele está, e não querer mudar ele, porque você não pode mudar ele. É Jesus Cristo que muda ele. E se Jesus Cristo mudou você, deixe Jesus Cristo fazer a mesma coisa, porque Ele vai fazer isso. Sabe, tem uma palavrinha que nós estamos estudando há meses, porque estudamos Gálatas, estamos estudando o livro de Romanos. Sabe, meus queridos, não existe outro mediador. Não existe outra fórmula para salvar a humanidade. Não existe outra pessoa, nem anjo, nem serafim, nem querubim, que pode salvar você. Só há um, Jesus Cristo justo. Isaías 43, 26. O profeta Isaías chama-nos a uma reflexão. Assim como Deus chamou ele para ele falar para o povo. Meus queridos, Isaías foi escrito para o povo de Israel, porque estavam em exílio. E se você acha que eu e você somos
israelita moderno, Isaías é para nós. Os problemas que tinham lá, tem aqui. A minha Bíblia diz assim: desperta a minha memória, entremos juntos em juízo, apresenta as tuas razões para que possa justificar-te. Meus queridos, pecado não se justifica, pecado se confessa. Deus está chamando você e a mim nesta manhã. Entre comigo em diálogo. Conta para mim por que você tenta se justificar, que você não deu conta, que você é fraco, que você. Porque Ele está disposto a dar de graça uma salvação que você não precisa fazer nada. E muitos daí pensam que isso é salvação barata. Não precisa mesmo de você fazer nada para ser salvo. Agora, quando Deus tira você do Egito, aí sim Ele vai dar leis que regem você fora do Egito. Aqui não é o Egito, embora muitos ainda trazem coisas do Egito, roupas, badulaques, pensamentos, filosofias. Por que você se justifica? Por que nós justificamos ainda? Por que não aceitamos esse homem em Deus? De uma vez por todas, salvar-nos dessa espera tão longa. Primeira Reis 18. Tem um personagem que todos nós o amamos muito, e não tem jeito de contar toda a história desse homem. Esse homem teve uma mensagem especial no contexto de povo de Deus. Ele foi tão pragmático que nos dias de Jesus confundiram João Batista com ele. A sua forma ímpar de condenar o pecado e de salvar o homem é extraordinário. Mas antes que Jesus volte, é preciso vir o terceiro Elias. O terceiro Elias é eu e você, porque nós haveremos de preparar o caminho daquele que está voltando. Vamos ver algumas características desse homem de Deus. 18, verso 20 e em diante diz assim: Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o; se é Baal, segui-o. Porém o povo nada. Assim como foi lá, nós estamos como aquele povo esperando ver algo acontecer para nós decidirmos de que lado nós vamos estar. Meus queridos, nós estamos no momento da história de que nós temos que decidir se o Senhor é Deus ou se Baal é o Deus. Nós temos que decidir e rápido. Temos que reaprender o que o Elias come e veste e no que ele crê e ele adora. Eu não sei quando na sua história da sua vida vai acontecer isso. Eu sei da minha. Você quer ver uma coisa que nós temos que decidir rapidinho? Eu faço a pergunta e não preciso responder. Os conselhos sobre saúde, sobre regime alimentar, é de Deus ou não? Por que não vivemos? E vou fazer uma alusão agora, e não é maldosa, é só para reflexão. Por que os nossos pastores não vivem isso? Nós temos que chegar a uma conclusão, como povo de Deus. O povo de Deus tem que ter ou não regime alimentar? Nós temos que deixar de comer um tanto de coisa ou não temos?
Nós temos que chegar a essa conclusão. Se o Senhor é Deus, vamos seguir Ele. O que você e eu vestimos? Parecemos com quem? Filhos de Deus ou filhos de Baal? Temos que decidir isso. Nós estamos esperando a chuva serôdia. E nós temos que ter uma postura de recebê-lo. Nós temos que parar com isso. Ah, isso é assim, isso não é assado, isso foi para aquele tempo, não foi. Enfim, eu não quero sugerir que faça nada, que decida nada. Eu só quero informar a você e a mim que nós precisamos decidir isso. Mas ali estava um homem diante de 400 outros homens que adoravam Baal. Assim como foi, e nós comemoramos isso essa semana passada, a reforma protestante. No que virou a reforma protestante? Infelizmente, aqueles que se postulavam defensores dela voltaram para lá. Aqueles que depois deles continuam dizendo sobre a reforma, não tem a reforma que a Bíblia espera que nós tenhamos. E nós temos a Bíblia, temos o Espírito de profecia para concretizar que nós somos esses reformadores do mundo. Sem nós não há reforma. Quando eu digo nós como povo de Deus, não como pessoa. Por mais que a reforma começou há 500 anos, a reforma não foi se colocada em pauta se tinha de guardar ou não lei, se a lei de Deus estava ou não estava em vigor. E quando a reforma abriu os olhos de poucos, passaram então a compreender o plano da salvação com maior profundidade. Meus queridos, nunca, em tempo nenhum, uma igreja foi tão beneficiada, ou um povo foi tão beneficiado a respeito de informações de como seria, como estaria o mundo. E nós temos isso pela graça do Senhor Jesus Cristo no Espírito de profecia. Nós precisamos com urgência, meus queridos, tomar uma posição. Se o Senhor é Deus, vamos seguir. Se Baal é Deus, vamos seguir. Não é simplesmente pelo fato de que você tem informação, de que você não pode vestir, que você não pode ir, que você não pode fazer, é algo arbitrário. Não, meus queridos, é algo que caracteriza um povo de reforma, que não concorda com o estilo do mundo, que não concorda com o que eles creem, com o que eles comem, com o que eles vestem, porque nós fomos escolhidos para isso. Eu fico imaginando a cena daqueles opositores de Deus e de Elias. Elias foi até assim meio brincalhão, sarcástico, né? Olha, gritei mais alto, talvez o seu Deus está viajando, ou talvez ele esteja dormindo. Uma coisa eu digo para você: o nosso Deus não dorme o guarda de Israel. Sabe, o mundo hoje quer ganhar Deus pelo grito. E como gritam alto, e como esbravejam, como exigem de Deus. Passaram simplesmente quase 12 horas clamando a esse Deus. E sabe, meus queridos, que para mim que entra em cena na vida de Elias, é um personagem como eu, você conhece a história dele. Depois de tudo isso ele ainda fraquejou, e foi preciso de Deus salvá-lo e mostrar para ele aquilo que é necessário para nós ouvirmos hoje. Na história de Elias, ele não é o principal ator. Na história de Elias, não é o mais bonito esse homem enfrentar 400 homens. O mais bonito na história desse homem é que desceu o fogo do céu e consumiu o cordeiro para a salvação daquele povo. Se nós não entendermos isso, nós vamos ficar mais quanto tempo esperando que se faz alguma coisa, se prepara para o céu. O preparo para o céu é sacrificar o cordeiro, é a visita poderosa do Espírito do Senhor, colocando dentro de nós Jesus Cristo. Sabe, eu fico imaginando assim que nós estamos esperando o Espírito Santo, a chuva serôdia, como se atribuísse a Ele tudo aquilo que a humanidade precisa.
A humanidade precisa de um Salvador que derramou sangue e que deu vida, meus queridos. Embora nada se compreenda, nada se faça sem Ele. Porém, é dele a incumbência, é dele aquilo que ficou reservado para Ele mostrar para a humanidade Jesus Cristo. Jesus Cristo disse o seguinte: quando Ele vier, Ele vai falar do que eu fiz, do que eu sou, do que eu falei. Ele não falará de si mesmo. Ninguém é transformado para parecer com o Espírito Santo, porque é uma impossibilidade parecer com Ele. Todo o esforço do Espírito do Senhor é para mostrar Jesus Cristo para mim e para você. É Jesus Cristo que salva você. Para você que talvez não tenha compreendido o que eu disse, vou repetir: nada acontece sem o Espírito do Senhor. Porém, o Espírito do Senhor leva você, traz para você Jesus Cristo, porque é o único método, meio e pessoa que nós possamos ser salvos. Sabe, meus queridos, eu fico imaginando que cena: fogo descer do céu e consumir o cordeiro, as pedras, consumir tudo. Estava aceito a súplica de Elias. Nós precisamos oferecer Jesus Cristo com maior intensidade, meus queridos. Jesus Cristo deve ocupar o primeiro e o último lugar na nossa vida. Jesus Cristo tem que ser mais do que cantamos e do que falamos. Jesus Cristo precisa ser evidenciado de uma forma ainda não vista. E sem o Espírito do Senhor isso não vai acontecer. Isso é chuva serôdia. Se você tem, não sei se tem um tempo, mas para nossa compreensão, o que aconteceu no Pentecostes? Pentecostes é uma festa que se comemora 49 dias mais um dia, 50 dias depois da Páscoa. Jesus Cristo ressuscitou e andou com eles aí 40 dias. Depois foi para o céu. Então, o conselho de Jesus Cristo foi: fiquem no templo orando. Eu vou me manifestar a vocês. E depois de 10 dias, eles cumpriu a promessa. Sabe, meus queridos, Pentecostes é essa festa que ela comemora a primeira colheita. Pentecostes comemora os primeiros frutos, aquilo que se faz do plantio. E parece que é coincidência, mas não é. Depois da Páscoa, em que foi sacrificado o cordeiro, vem os primeiros frutos. Naquele dia estava, e quando nós ouvimos da palavra de Deus que Ele veio na plenitude dos tempos, é plenitude que eu e você não conseguimos ver, mas o mundo estava preparado para ouvir o Pentecostes. E naquele dia, o Atos dos Apóstolos diz que estavam todos reunidos, e veio um som impetuoso, distribuído como língua de fogos, e todos passaram a crer em Jesus Cristo. Nós conhecemos o discurso de Pedro aquele dia, dos apóstolos daquele dia. A chuva temporã, meus queridos, caracterizou de que esses homens, embora houve uma manifestação visível, perceptível do Espírito do Senhor, eles não saíram para pregar o Espírito Santo, eles saíram para pregar Jesus Cristo, e o mundo conhecido ficou todo sabendo que Jesus Cristo é o Senhor. Não foge da regra, meus queridos, a chuva serôdia. A chuva serôdia, vamos ver Joel 2. Que é mesmo Atos. Joel 2, verso 23 diz assim: alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva. Fará descer como outrora a chuva temporânea e a chuva serôdia. Verso 28: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre todos a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visão. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Para mim isso tem uma relevância muito grande e não temos tempo para dizer muito sobre isso. Porém eu gostaria muito que vocês atendessem para o verso 22.
Depois que tudo isso aconteceu, olha que diz o verso 32: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse é o trabalho do Espírito do Senhor, mostrar para mim e para você Jesus Cristo. Essa igreja falará e se comportará como nunca, como mensageiros de Jesus Cristo. Espero que Jesus Cristo seja benevolente para mim e para você, que Ele conceda o Espírito do Senhor nesta manhã, para que possamos entender de que Ele prepara um povo para encontrar com Ele. Sabe, meus queridos, sem o Espírito do Senhor nada acontecerá. Nós, como povo de Deus que guardamos o sábado, ainda não temos a noção do que é guardar sábado. Quando o Espírito do Senhor se revelar a nós, nós vamos entender por que guardamos o sábado do Senhor. O sábado do Senhor, meus queridos, em última análise, você não guarda Ele, Ele guarda você. É a ideia de Jesus Cristo, a ideia do Espírito do Senhor, que nesses últimos dias, eu estava, como muitos, no dia de finados, em um cemitério da cidade. Não é um trabalho que eu gosto de fazer muito, mas fui convencido para ir lá. Eu fiquei imaginando, eu fiquei olhando assim, que herança que nós tivemos, todos nós, da Igreja Católica, a respeito da morte. Meus queridos, eu olhando o cemitério todo, com as suas formas de cultuar os seus mortos, eu fiquei imaginando como é bom ter um dia para guardar, como é bom ter um dia que nós celebramos tanto criação como redenção em Jesus Cristo, para não ser iludido a respeito da morte. Milhões choram por ela, porque não a entendem. Talvez você não faça sentido para você ainda, mas é divisor de água, meus queridos, guardar sábado e crer na mortalidade condicional da alma. Esses dois princípios, meus queridos, que é lá do Éden, é divisor de água. Mas acredite, se você e eu não tivermos Jesus Cristo, nós não vamos perceber e nós não vamos ter força para viver isso. Acredite, o Espírito do Senhor está ansioso para colocar isso na minha mente, no seu coração, que o justo viverá pela fé. Mas só de passagem, eu vou me aventurar a dizer algo para você. O justo viverá pela fé, não é completo a frase, porém a Bíblia completa. O justo viverá pela fé nas obras de Jesus Cristo. É nas obras de Jesus Cristo que o Pai aceita você. É nas obras de Jesus Cristo que você mostra que se você tem ou não tem Jesus Cristo. Como eu digo sempre, o galho dá fruto não é porque é galho. O galho só dá fruto se ele estiver no tronco da videira. Se nós não tivermos inserido em Jesus Cristo em nós, nada vai acontecer. O Senhor virá. E a proteção que temos como seres humanos de ver Ele é pelo sangue e pelas vestes do Cordeiro. Aqueles que não tiverem isso não suportarão a sua vinda, não vai poder contemplar Jesus. Que Deus possa, na sua e na minha vida, fazer-nos aceitar, entender que nesta manhã o Senhor tirou da nossa condição no tanque de Betesda e deu para mim salvação, e deu para você salvação em Jesus Cristo. Que Ele possa ser bom sempre na sua e na minha vida. Preguei mais uma vez sobre Jesus Cristo, porque ai de mim se eu não falar dele. Amém? Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra, quando aberta, conforta a nossa vida.
Gostaríamos de ter uma mente mais abrangente para compreendê-la toda e nós não temos. Nos ensine na quantidade que possamos entender e suportar, porém que ela não pare. Que o conhecimento de Jesus Cristo prevaleça e seja contínuo na vida de cada um de nós. Que nós possamos entender que o Senhor, de uma forma maravilhosa, fez e tornou a sua lei gloriosa. Porém, para cumpri-la, nós precisamos de Jesus Cristo. Nós não temos amor como Ele tem. Dê-nos a sua justiça e trabalhe em nós esse amor que precisamos. Esse amor que nós esperamos um dos outros, que o Senhor possa suprir a cada um de nós. Dê-nos o privilégio, Senhor, de contar ao mundo que o Senhor vai voltar. Porém, Ele vem buscar aquele que ofereceu o sangue e recebeu a pele do Cordeiro. Aquele que crê em Jesus Cristo e naquilo que Ele fez para salvar a humanidade. Nos ajude na nossa jornada cristã. Que a sua lei possa ser guardada dentro do nosso coração. Que nós reconheçamos limites de relacionar com o Senhor, que não ultrapassemos Ele. Que nos ensine a respeitar o limite entre nós e o nosso próximo. Que o Espírito do Senhor nos ensine. Que o Espírito do Senhor nos convença de que sem o sacrifício de Jesus nós não somos aceitos. Leva-nos em paz. Obrigado, Senhor, porque nesse lugar, todas as vezes que a Tua palavra é aberta à compreensão dela, permita que tudo isso em todos os tempos aconteça. Abençoa essa igreja, abençoa o pastor dessa igreja, a liderança dessa igreja, que eles possam estar todos imbuídos e movidos pelo Espírito do Senhor, a mostrar salvação. Obrigado pelas músicas que ouvimos, abençoa as pessoas que cantaram, que tudo seja para a Tua honra e para a Tua glória. Leva-nos em paz para os nossos lares, que o Espírito do Senhor nos acompanhe e faz de nós pessoas que sintam e reajam como Jesus Cristo. Dá-nos a sua paz e o seu perdão. Nós pedimos isso na certeza que receberemos, porque nós o fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Permaneça